os olhos, liberar as mãos. Então, o assunto de hoje é o papel da alimentação na mente. Isso é um pilar muito importante da nossa vida, a alimentação, por vários motivos, né? O primordial deles, o motivo mais importante é a sobrevivência, né? A alimentação, ela é fundamental para a sobrevivência da espécie, de qualquer uma delas, né? Tanto que existe a cadeia alimentar e alimentar-se é algo prazeroso. É prazeroso justamente para estimular que os animais, os seres vivos, se alimentem. Na verdade, tudo que vai promover a perpetuação da espécie é prazeroso, né? Comer, dormir, evacuar, se reproduzir são coisas básicas e são extremamente prazerosas. E justamente por ser prazeroso, o ser humano ele peca pelo excesso, pela compulsão, né? Tirando a parte da evacuação e do dormir, que está muito alterado negativamente nos dias de hoje, em função do estilo de vida, do estresse, essas coisas, né? O reproduzir-se, né? E o comer se tornou algo assim extremamente compulsivo para as pessoas. As pessoas elas já não fazem sexo pela necessidade física, por estarem no período fértil com o objetivo da reprodução, né? Elas buscam prazer através disso. Então, existe toda uma indústria em torno disso, né? Estimulando mentalmente as pessoas a buscarem isso. Então, não é um estímulo fisiológico que vem da natureza do corpo, daquele período propício para isso, né? Vem de um estímulo mental. Então, já por aí já está assim sendo estimulada uma compulsão, assim como a alimentação. Quando nós temos fome, tudo parece ótimo, né? Tem até aquele ditado que diz que o melhor tempero é a fome. Quando a pessoa está com fome, qualquer coisa que mate a fome é prazeroso, alivia, é bom. A pessoa que passa fome, ela não escolhe o que vai comer. Ela come o que tem disponível, porque ela está agindo pela sobrevivência dela, né? E a maioria das pessoas, elas podem escolher o que vão comer, né? Hoje em dia é diferente de muito tempo atrás, falando de um modo geral, não vou entrar aqui no âmbito da questão da pobreza, do passar fome, não, tem muitas pessoas em situação assim de vulnerabilidade e que elas realmente não podem escolher. Mas eu quero trazer aqui o fato das pessoas que podem escolher. As pessoas que têm acesso a isso, elas acabam buscando prazer através da alimentação e não a necessidade de nutrição do corpo. Então, elas buscam o prazer, elas não escolhem o que elas precisam, elas escolhem o que elas querem, né? Que nem criança. Criança vai pelo paladar, né? E aí a criança vai se tornando um adulto que também vai buscar o paladar. Então essa pessoa ela vai escolher fritura, pizza, hambúrguer, doces, porque satisfaz rapidamente o paladar. E esquece o lado funcional da alimentação. Então isso já tornou o alimentar-se algo prejudicial. Quando a gente se alimenta mal, da maneira errada, isso traz prejuízos para o nosso organismo. E
como a pessoa está buscando a experiência de comer como algo para satisfazer um prazer do sentido do paladar, ela também está procurando pela compulsão e não pela fome, é compulsivamente que ela está comendo para satisfazer um prazer sensorial, não para nutrir o próprio corpo. Muita gente acredita que está nutrindo o próprio corpo através da alimentação, de qualquer forma, né? Mas não. E por causa disso, desse vício no alimento ou a compulsão, e eu não estou falando só da pessoa que tem compulsão alimentar como uma patologia que já foi diagnosticado e ela tem um comportamento óbvio sobre isso, mas todos, de um modo geral, num nível muito menor, já estão agindo compulsivamente, porque se elas estão buscando o prazer e estão comendo pelo vício, isso já é compulsão, mesmo que a pessoa não coma demais ou não seja gorda, obesa, não tenha assim problemas de peso, que isso denuncia mais essas questões. Tem muita gente que não tem nenhum desses problemas e também age compulsivamente nessa questão da alimentação. E isso influencia muito o nosso estado de espírito, a nossa mente. Então a alimentação, ela não é só um pilar para sustentar a energia do nosso corpo. Ela também é um pilar que sustenta a nossa mente, a qualidade da nossa mente, nosso estado de espírito. Então é muito importante. A alimentação, ela é tão importante que ela faz parte das orientações do Hatha Yoga. Tem as indicações da dieta adequada dentro das escrituras do Hatha Yoga para quem quer atingir o objetivo do yoga. Então, olha a importância disso, né? E hoje a relação das pessoas com a comida é muito mais a relação física de se estou engordando, não estou engordando, se eu estou aumentando os meus níveis de colesterol, de glicose, de triglicérides e assim por diante. E se resume nisso, se os exames estão bons, não tem glicose alterada, não tem colesterol alterado, ferritina, essas coisas, então tá tudo bem, eu posso continuar comendo assim, né? Mas não se dá atenção para o campo mais sutil do efeito da alimentação na nossa vida, né? E o que é o efeito sutil da alimentação na nossa vida, né? A gente tem que entender como que alimentar-se mantém a pessoa viva, mantém o ser vivo, né? Daí não é só o ser humano, são todos os animais, né? Todos os seres vivos. Quando nós nos alimentamos, os nutrientes, eles são absorvidos, né? Pelo nosso organismo, e eles então vão para a corrente sanguínea e chegam na célula. Chegando na célula, eles vão combinar com o oxigênio oriundo da nossa respiração, e essa combinação vai gerar energia vital para o nosso organismo. Essa energia que é produzida na célula através dessa combinação é distribuída também através das artérias para todos os nossos tecidos. E isso mantém as nossas células nutridas, né, com energia vital. Isso a gente tem que levar em conta quando nós estamos nos alimentando, que é esse processo que nós estamos, a palavra é, que nós estamos fomentando, é esse processo que nós estamos alimentando, de levar nutrientes para as células.
Esses nutrientes, eles estão presentes nos alimentos que a natureza nos oferece. Tudo que vem da natureza, tudo que vem da natureza, o nosso corpo consegue reconhecer. E aí ele consegue elaborar a digestão da maneira correta, solicitando ao nosso organismo as enzimas adequadas, e aí a digestão é adequada. Por isso que é importante comer alimentos oriundos da natureza, ou seja, as frutas, as verduras, o que vem da terra e até mesmo o que vem dos seres vivos, de um modo geral, porque as plantas, os vegetais, eles são seres vivos. Daí falando na questão de carnes, né, do reino animal, também existe o que vem dali, também o corpo reconhece, porque é natural, tá? Então ovos, leite, a própria carne. Eu não vou aqui falar estritamente daquilo que é vegetariano ou vegano, tá? Eu vou falar de um modo geral para a gente entender que o que vem da natureza, o nosso corpo reconhece e consegue distribuir da maneira correta, né, dentro do nosso organismo. Agora, o que não vem da natureza, aquilo que é ultraprocessado, as coisas industrializadas, que até são coisas com matérias-primas da natureza, mas que recebem então substâncias químicas, né, para conservar, para colorir, para dar sabor. Essas coisas então elas não são reconhecidas pelo nosso organismo, porque não é natural. E aquilo que não é reconhecido pelo nosso organismo, ele vira resíduo dentro do nosso organismo. Ele não sabe para que tecido mandar, que enzima utilizar, ele não reconhece. Existe assim uma engrenagem perfeita, desde que a gente coloca o alimento na boca, que já se comunica, né, com o sistema nervoso, com o sistema endócrino, e já começa a estimular o processo de digestão. Então, se são alimentos não reconhecidos pelo nosso organismo, isso já vai atrapalhar o processo de digestão na saída, né? Então, esse é o primeiro ponto. Essas substâncias, esses alimentos industrializados, ultraprocessados, se eles não são reconhecidos pelo nosso organismo, eles não vão ser digeridos adequadamente e não vai ter nutrientes para chegar lá no processo, na outra ponta, que é nos tecidos, nas células. Eu preciso absorver aquilo, levar para as células para produzir junto com o oxigênio uma energia que aí vai ser distribuído finalmente para todo o organismo. Essa parte aí vai ficar capenga, porque tu botou na boca e foi até um certo ponto e ainda prejudicou a digestão. Isso vai gerar um efeito lá na outra ponta, onde a energia vital vai faltar. Então, essa é a importância de comer alimentos naturais, né? A outra questão que todo mundo pergunta sempre, principalmente nesse universo do yoga, é do comer carne, né? Ser vegetariano, ser vegano, não ser. Bom, primeiro ponto, as carnes, elas são, a maioria delas, naturais, né? Os animais são abatidos e isso vai ser resfriado e vai ser distribuído. Não tem um processo, né? Um ultraprocesso ali, ou colocar substâncias. Então ela acaba sendo, eu falo para os carnívoros, isso eu dou a boa notícia, né?
que acaba sendo um alimento mais natural. Só que existe uma outra parte, uma outra questão que tem que ser informada as pessoas sobre do porquê que comer carne é tão prejudicial a longo prazo para as pessoas e por que atrapalha tanto no processo do yoga, de atingir o objetivo do yoga. A gente tem que entender por quê. Para o yoga não é uma questão de ativismo, sabe? De tipo, vamos tratar bem os animais. Na verdade, o tratar bem a si mesmo, começar por si mesmo, já vai levar naturalmente o ser humano a tratar bem todos os outros seres. E naturalmente não querer comer um alimento que outro ser vivo tenha que morrer para isso, sabe? Isso acaba sendo um processo natural de dentro para fora e não tanto de fora para dentro, porque a alimentação ela é algo cultural e a gente precisa respeitar isso, né? E outra coisa, tem locais no mundo que a única alimentação disponível é um animal, é do reino animal, sabe? Onde só tem disponível lá, às vezes não são nem animais que habituais, assim, né? Tipo, não tem criação de gado, não tem, mas sei lá, tem que matar um búfalo porque é só o que tem lá, a vegetação não é adequada. Vamos dar o exemplo do Alasca, né? A alimentação daquela região, ela é basicamente baseada em carnes, né? Pelo clima. Então, é uma questão muito delicada, assim, julgar como cada um se alimenta. A gente tem que levar muitos fatores, assim, em consideração. Porém, quanto a comer carne, nós temos que entender que existe uma cadeia alimentar, né? Onde tem, por exemplo, a relação de presa e predador, né? Por exemplo, o alce é a presa natural do tigre, por exemplo, né? Ou do leão, não sei, eu não entendo muito bem, né? Mas o que a gente vê no Discovery Channel é normalmente essa dupla, né? Onde quando o predador sente fome, ele vai caçar. Ele é carnívoro, né? Naturalmente, por causa da cadeia alimentar. Ele se alimenta, sei lá, da zebra, do que for. Vamos pensar lá na África, que a gente vê nos safaris lá, né? O predador sentiu fome, ele vai caçar. Se ele está saciado e passar a mesma presa na frente dele, ele não vai atacar, porque ele só age pela fome e pelo instinto de sobrevivência. E é assim que funciona a cadeia alimentar, né? Então, quando a gente vê essas cenas nos programas assim de documentários, né? Não é para ser chocante e gerar algo negativo na gente. O leão é malvado e a zebra é boazinha, né? Um é o vilão, o outro é a vítima. Não, a zebra também é um predador, né? De pasto. O pasto também é um ser vivo. A cenoura também é um ser vivo. Só que com um sistema muito mais simples, muito mais primário, né? E assim vai evoluindo a cadeia alimentar. Nós estamos no topo da cadeia alimentar, certo? E a regra na cadeia alimentar é a gente se alimentar do ser vivo que está mais distante de nós nessa cadeia. Quanto mais distante de nós o ser vivo estiver, mais simples é a molécula dele para o nosso sistema digestivo.
Quanto mais próximo, mais complexa é a molécula para o nosso sistema digestivo. Então, olhando a cadeia alimentar animal, o animal que está mais distante do ser humano na cadeia alimentar é o peixe. Por isso que o peixe é a carne mais leve que tem para se alimentar e traz todos os nutrientes necessários, né, que é para o objetivo de quem come carne, né, proteína, enfim. Mas é muito fácil a digestão, porque a molécula é muito mais simples para o nosso sistema. Os animais que estão mais próximos de nós são a vaca e o porco. São as moléculas mais complexas, são as mais difíceis de digerir. Então, comer estas carnes, este tipo de carne, dá muito trabalho para o nosso organismo digerir, faz mal, gera muito resíduo, várias coisas. Eu estou falando só da parte física mesmo, tá? Então, por exemplo, nas culturas orientais é muito comum não comer vaca, não comer porco. Inclusive, isso está escrito em passagens na Bíblia e em várias escrituras, que na linguagem lá da época está resumindo escrito que se comer porco, a pessoa que come porco vai ter sérios problemas no futuro. Não tem uma linguagem científica moderna, né, nesses textos, mas é isso que está sendo explicado. Existe uma complexidade nesses animais que fica difícil para o ser humano comer. Por isso que, em geral, o ser humano não é canibal, né? Porque se comer aquele animal que está mais próximo já é complexo para digerir, imagina o da mesma espécie. Então, naturalmente não vai se rechaçando isso, né? Então, nas culturas orientais, quando se come carne, se eles não são vegetarianos, se come do cordeiro para trás. Do cordeiro para trás é considerado assim já distante, uma distância adequada na cadeia alimentar, e as moléculas elas não são tão complexas de serem digeridas. Então, cordeiro, aves, peixes, essas coisas aí, né? Tem gente que come rã, essas coisas assim, né? Então, essa é a relação inicial que a gente tem que ver na hora de escolher comer ou não carne. O que é mais distante do ser humano é o mais adequado para digerir. Só que, mesmo sendo o peixe, que é o mais leve de todos, é um alimento muito pesado. Muito pesado. A carne é um alimento muito pesado para digerir. Por isso que na instrução do yoga não se deve comer carne. Por quê? Porque a carne, ela tem um elemento, uma natureza tamásica, né? Para quem conhece já o yoga, o universo, nós temos 3 características básicas nos alimentos, nas formas, na mente, que determinam a natureza desses conteúdos, né? É o que nós chamamos de trigunas no yoga. São a natureza das constituições, das coisas. Eu vou falar a palavra coisas porque isso se encaixa em pessoas, em animais, em alimentos, e se encaixa no conteúdo mental também. Então, os 3 gunas são tamas, rajas e sattva. Tamas tem uma natureza pesada.
Rajas tem uma natureza colérica, né, hiperativa. E Sattva tem uma natureza equilibrada, o nosso estado natural de equilíbrio. Então, a carne, ela tem uma característica muito tamásica, ela traz muito tamas na constituição dela como alimento. Então, quando eu como alimentos tamásicos, eu começo a colocar muito tamas no meu organismo. E aí a minha energia começa a pesar, eu começo a ficar mais inerte, mais parado, mais pesado. Essa é a característica dos alimentos tamásicos. E o alimento mais tamásico que tem é a carne, porque além de ser pesada, é um alimento morto, Quando se mata um animal, quando se abate um animal para se alimentar, né? Vai ter um processo. Antigamente, sei lá, 100 anos atrás, as pessoas realmente matavam para comer imediatamente. Ele ainda ficava meio rajásico ainda, meio rajas. Eram tamas rajas, porque não tinha um processo de embalar, de refrigerar, de transportar, né? Hoje não, na maioria dos casos, esses animais eles são abatidos para isso. Eles fazem parte de uma indústria, né, da indústria pecuária, né? E aí eles são refrigerados, vão para o corte, eles são transportados, daí vão para o frigorífico, são embalados até chegar lá na gôndola do supermercado. Então, passou muito tempo até chegar ali, então ele está completamente tamásico, ele está morto há muito tempo. Então, é um alimento que vai trazer essa qualidade para o teu organismo. Vai ser colocado tamas ali. E tamas tem essa natureza pesada, suja, inerte, que paralisa, né? É só olhar o pessoal do churrasco de domingo, né? Depois que comem, o que eles fazem? Vão deitar. Porque eles ficam assim, né? Porque é muito peso. E a pessoa vai ficar imediatamente tamásica. E isso vai influenciar a mente da pessoa, né? Porque essa energia, então isso se torna energia dentro do nosso corpo. E energia é a nossa mente. A mente é um corpo energético. Então, se eu como alimentos tamásicos em demasia, eu vou trazer para minha mente esse tipo de qualidade, de característica. E aí a minha mente vai começar a se sentir atraída também por conteúdos tamásicos, não só alimentares, mas leituras, livros, né? Séries, filmes, lugares, companhias. Então, olha a influência que isso traz. Estou falando da carne porque é o alimento mais tamásico e da forma como as pessoas comem está extremamente tamásico. Mas qualquer alimento de difícil digestão, muito pesado, vai trazer essa característica, né? Por exemplo, comer muita gordura, muito doce, muita coisa, isso aí também vai afetar negativamente, né? Então, hoje se fala muito em inflamação, né? O corpo está inflamado, alimentos inflamatórios. Esses alimentos inflamatórios são os alimentos rajas. Raja é o outro guna que ele tem uma característica colérica, hiperativa, né? Raivosa.
Porque o tamas ele é parado, ele é pesado, ele não tem movimento. Rajas tem muito movimento, é hiperativo. E ele traz consigo assim a raiva, a impaciência, né? E esses alimentos que causam inflamação são rajásicos e eles geram agressividade também na nossa mente. Então, vai gerar uma influência direta no nosso mental, no nosso comportamento. Então, por exemplo, massas, né, frituras, porque a fritura ela é natural. Se tu usar um óleo vegetal, ou mesmo tem gente que usa banha ou manteigas, né? E vai fazer uma batata frita, uma cebola frita, né? Qualquer coisa assim, frito, né? A fritura é extremamente rajásica e ao mesmo tempo de difícil digestão. E vai gerar essa inflamação no nosso organismo. Por quê? Porque se é rajásica e é colérica e gera hiperação e irritabilidade, tá subindo o nosso elemento fogo, né? Ela requer muita acidez, muito suco digestivo, que é o fogo em forma líquida, para digerir aquilo. E aí aquele excesso vai ficar no organismo e vai gerar esse efeito tanto de inflamação no corpo quanto de irritabilidade na mente. Por isso que para o objetivo do yoga, que é a meditação, não se pode comer alimentos rajásicos ou que tenha muito rajas. Quem que normalmente come alimentos rajásicos, assim, que até equilibra um pouco? São pessoas que usam muito o corpo, sabe? Atletas de alta performance. Eles precisam eles gastam muita energia e o metabolismo deles fica muito acelerado. Então eu preciso colocar alguma coisa de peso ali. Então, eles não sentem tanto a influência no organismo desses alimentos, porque o organismo tem força suficiente, metabolismo suficiente para digerir esse tipo de alimento. Mas fica com a influência na mente, na energia do corpo, de irritabilidade, ou de impaciência, ou de agressividade. Mas nessa parte inflamatória eles não sentem tanto porque eles têm combustível aí para eliminar os excessos e digerir tudo isso. O que se sugere para os atletas de alta performance, né? Ou para pessoas que usam muito o corpo no seu dia a dia? Alimentos, não tamas ou rajas. Daí a gente usa os alimentos kapha, que é o dosha do alimento. A gente não vai olhar o guna do alimento, e sim o dosha do alimento, que é a constituição natural daquele alimento. Então, vai se sugerir comer bastante batata, bastante aipim, né, para dar aquela baixada, e não são alimentos tamásicos e nem rajásicos, né? São alimentos sáttvicos, com características, no caso aí do dosha kapha, ok? Isso daí tem que entender um pouquinho do Ayurveda, né? E aí vem os alimentos sáttvicos, que são os alimentos naturais, frescos, feitos na hora, né? Porque quando a gente come alimentos do reino vegetal, por exemplo, eu colhi uma cenoura, ela tem um tempo até perder todo o prana dela, toda a energia vital dela. Ela vai se permanecer um alimento vivo por muito tempo, até eu cortar. Quando nós cortamos esses alimentos, aí eles começam a perder a vitalidade, o prana,
que é o que interessa, que eles estejam vivos. E aí, quando se corta uma fruta, um vegetal, leva aí em torno de 12 horas para esse alimento morrer. Então, não vale aquelas bandejas de vegetais assim, cortados que tem no mercado, porque aquilo ali já está tamásico, já perdeu nutriente, já perdeu vitalidade. Então, quanto mais natural, se eu puder colher no quintal de casa para comer, para preparar, melhor. Quanto mais próximo, melhor. Eu particularmente dou preferência, por exemplo, a comprar esses alimentos nas feiras de produtores, porque normalmente eles colheram um dia antes, 2, 3 dias antes, máximo uma semana antes. Diferente do mercado, que tem todo um processo que vem lá de não sei aonde, vem no caminhão, fica lá estocado, né? Então, o ideal é comer alimentos da região, da estação, que ele vem com tudo que a gente precisa. Então, esse alimento ele é rico em nutrientes, rico em energia vital, em prana, e vai contribuir, a gente vai botar vida dentro do nosso organismo. Então é leve porque não existe peso ali, o peso da morte, né? E aí o organismo ele só usa energia para digerir, não para preparar aquilo ali tudo para poder ser digerido. Então eu exijo menos energia do meu organismo para digerir. A digestão é rápida, não gera resíduos e o nível nutricional é muito mais alto. E ele então, aqueles nutrientes são absorvidos quase que na sua totalidade, rapidamente, e aí entra na corrente sanguínea e aí a gente já conhece a história que eu contei antes, né? Vai se encontrar lá na célula com oxigênio, vai produzir muita energia vital esse encontro e eu vou me sentir disposto, leve, saudável e nunca vou estar com fome. Só na hora que o meu organismo necessita daquele nutriente eu vou sentir fome, porque saciou a célula. Quando eu vou ali no McDonald's comer um hambúrguer deles, que é um alimento 100% tamásico, nada é vivo naqueles lanches lá. E eu me lembro que há 20 anos atrás, quando eu ainda não tinha todo esse conhecimento e nem praticava yoga e comia carne, né? Deixa eu tomar uma aguinha. Eu ia no McDonald's, eu comia um lanche e meia hora depois eu tava com fome. Dava um buraco no estômago, óbvio, porque não tinha nutrientes naquilo. Então, encheu o estômago, mas não absorveu nutrientes. Então, a fome é um sinal do corpo que precisa se alimentar de nutrientes. Por isso que quando nós vamos escolher nossos alimentos, nós precisamos escolher o que o nosso organismo necessita, em primeiro lugar. A primeira escolha é, tem nutrientes nisso? A segunda escolha é, eu gosto disso? Daí eu escolho o que eu gosto, as minhas preferências, mas dentro de opções que me saciem esta necessidade nutricional. Agora, da maneira como as pessoas comem, não chega nutriente suficiente e a longo prazo esses tecidos eles vão ficar em defasagem de energia, de prana. E aí começa a aparecer a doença, ou as doenças começam a aparecer. Porque é a falta de prana, de energia vital, que começa a enfraquecer esses tecidos e afetar o funcionamento dos órgãos formados por esses tecidos,
órgãos, glândulas, tudo sim, referente àquele tecido. E aí a gente vai ser diagnosticado com um problema no intestino, por exemplo, pólipo no intestino, ou gastrite, ou problema glandular na tireoide, ou algum problema neuroquímico. Isso aí, quando é detectado, é porque há muito tempo o organismo está em defasagem. Mas a medicina moderna, ela não detecta isso antes. Ela detecta quando vem o sintoma e aí já está muito avançado. E nem é uma doença grave. Não estou falando nem de câncer, nem de doenças autoimunes ou coisas assim. Estou falando só de um pólipo, ou de uma enxaqueca, ou de um problema de produção de hormônios, que não é considerado grave. É só isso. É qualquer coisa que não seja perfeita no funcionamento do nosso organismo não pode ser negligenciado, não pode ser tratado como normal. É grave. Por quê? Porque eu não estou mantendo a engrenagem como deveria. Por isso que a alimentação é tão importante, a qualidade da alimentação. Se eu tenho um corpo bem nutrido, com bastante prana, bastante energia vital, a minha mente vai ter essa influência. Por isso eu preciso fazer isso. Mas mais importante do que nós nos alimentamos é como está a nossa digestão. A nossa digestão também precisa ser perfeita. Porque não adianta se encher de suplementos e de alimentos maravilhosos se a nossa digestão não funciona perfeitamente. Se eu não estou absorvendo adequadamente os nutrientes por problemas nos órgãos envolvidos ali na digestão. Hoje se fala muito no intestino, né? Porque o intestino nas paredes do intestino que nós absorvemos os nutrientes, a água e tudo mais. Só que se tem muito muco no intestino, se ele está muito inflamado, as paredes do intestino não vão absorver, porque tem barreiras ali que não deixam. Então, por mais que eu tome suplemento, por mais que eu me alimente direito, se eu não desintoxicar esse aparelho digestivo e não equilibrar ele, aí não vai adiantar muita coisa. Tem que ter as duas coisas muito bem, o tipo de alimento e o sistema digestivo. E aí o Hatha Yoga também oferece solução para isso, né? Para desintoxicar o nosso sistema digestivo, que são os Shat Karma, as 6 ações de purificação do corpo. Existem 6 ações de purificação do corpo que os yogis praticam para manter o corpo purificado, desintoxicado, né? Limpezas diretamente relacionadas ao aparelho digestivo, que é o Vamana Dhauti, que é a limpeza do estômago, o Shanka Prakshalan, que é a limpeza do tubo digestivo e do intestino, né? Que a gente chama de os Basti, né? Existem vários tipos de Basti dentro do Hatha Yoga, que é a limpeza intestinal. Os Dhautis, que são as limpezas da parte superior do corpo, né? Trato respiratório, a parte dos sinos nasais,
narinas, garganta, região pulmonar. Nós temos a limpeza do estômago, que ela influencia muito o sistema respiratório também, embora ela faça parte do nosso sistema digestivo. Tudo isso purifica o sistema digestivo. Então, o yoga, a prática do yoga, ela é tão perfeita que ela não deixa ninguém desamparado ali, né? Falou em sistema digestivo que tem que estar purificado e funcionando bem, tem técnica dentro do Hatha Yoga para isso. Não é o que nós praticamos aqui no tapetinho. Porque o Hatha Yoga não é só as asanas. Asanas, pranayamas, bandhas, mudras, shatkarma, alimentação, sono. É um conjunto de coisas. E o Shatkarma, ele é recomendado como a primeira prática de quem quer começar a praticar Hatha Yoga, já para purificar, para limpar o organismo. E vocês veem, né, não se oferece isso em aulas regulares de yoga e nem se fala muito nisso. Por isso que nós oferecemos retiros, às vezes um retiro de final de semana, onde a gente tem uma infraestrutura para ensinar sobre isso, né? Então, a pessoa vive o estilo de vida de yoga nesses retiros para aprender sobre as técnicas, sobre alimentação, fazer as purificações para aprender como fazer e fazer no seu dia a dia. E a parte do Hatha Yoga existe o Ayurveda, né? Que é a medicina tradicional indiana, que é uma ciência sagrada, milenar, que é toda baseada na digestão das pessoas, né? A partir do aparelho digestivo, de regular, purificar. Então, existem vários tratamentos, várias técnicas totalmente naturais, baseado justamente nesses conceitos de gunas, de doshas, né? Falando aqui, eu tô falando de uma maneira bem superficial, né, e resumidamente sobre o Ayurveda. Ele traz também essa possibilidade de reequilibrar todo o organismo. Eu sempre recomendo, e quando eu me sinto que eu em algum desequilíbrio, sim, eu vou direto no Ayurveda, assim, ter essa intervenção. Porque a gente precisa reequilibrar tudo. Então, tudo isso vai resultar numa mente leve e equilibrada, numa mente sáttvica. Então, por isso, a dieta recomendada do yoga, né, ela proíbe carnes, né, não proíbe alimentos do reino animal como leite, iogurte, ghee. Por quê? Porque esses alimentos, eles são kapha, eles não são tamásicos, eles são produzidos a partir de uma origem viva, né? Então, quando se tira o leite, já vai fazer alguma coisa ali, o iogurte, ou o ghee, ou a manteiga, está se trabalhando com um alimento vivo ainda, e ele tem uma característica kapha, que vai trazer para o yogi estrutura. Ele precisa de estrutura. Ele precisa ser corpulento, assim, ele precisa de estrutura. Isso é muito necessário. Então, dentro da dieta do Hatha Yoga, está previsto esses 3 alimentos, o iogurte, o leite e o ghee. Né? Então, não é visto como algo tamásico, né? É óbvio que hoje em dia, como se industrializou isso, não dá, né? Eu sempre tomo leite, se eu vou querer alguma coisa leitosa, né? Que pelo prazer de tomar algo com essa constituição, normalmente eu tomo um leite vegetal, mas eu coloco uma colherinha de ghee. Normalmente é o ghee que eu faço, né? Não, ou que eu compro de uma fonte confiável, assim, que usa uma manteiga de
que vem assim proveniente de algo mais sátrico possível, né? Não industrializado. Aí tu tem o elemento da gordura naquele líquido, por quê? Porque a gordura é um condutor dos nutrientes para os tecidos. Então, por isso que isso também é importante na dieta do yoga, né? Eu consigo conduzir para os tecidos aqueles nutrientes com mais rapidez. O leite, como ele tem a gordura, por isso que é muito comum lá na Índia eles tomarem chá com leite, para conduzir todos os princípios ativos daquelas especiarias com mais rapidez para os tecidos, que é o papel da gordura presente ali. Então, na falta de um leite de qualidade, pode-se usar o leite vegetal e botar um pouquinho de ghee, que vai fazer esse papel da condução para os tecidos. Então, a dieta do Hatha Yoga, ela não é vegana por conta disso, né? E já a dieta vegana, ela é extremamente sátrica, né? Porque então ela não tem nada de origem animal. É necessário ter fontes que vão trazer estrutura para o corpo. E existem ervas, o Ayurveda ele tem muito assim, esse conhecimento, ele fornece muito as fontes de ervas, de alimentos que vão, do reino vegetal, que vão ser matéria-prima para a tua estrutura, né? É claro que daí tem que consumir em muito mais quantidade ou de forma bem... A palavra é o extrato, bem assim concentrada, numa forma bem concentrada. Daí também já acaba se tornando caro, por quê? Porque tem que tirar a essência, o extrato daquele alimento, e aí eu tenho que usar muita quantidade daquela matéria-prima para chegar numa cápsula, por exemplo, né? Aí acaba se tornando mais caro. Mas para tratamentos ele é muito eficaz. Ó, eu preciso, durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, estimular a produção de plasma no organismo dessa pessoa. Aí se usam as cápsulas, vocês vão ver, o preço delas são bem salgadinhos, assim, por causa da quantidade de matéria-prima para concentrar o princípio ativo ali para ter uma resposta mais rápida, né? Então, as origens animais nesse sentido, elas não precisam tanta quantidade e te suprem essa necessidade de estruturação. Então, a dieta do Hatha Yoga ela é vegetariana e sátrica, para dar estrutura para o corpo, porque a estrutura do corpo é que te dá estrutura emocional. Uma pessoa que não tem massa muscular, por exemplo, ela perde também estrutura emocional. Ela precisa ter isso nela, né? Então, a estrutura física é muito importante no Hatha Yoga, no Yoga, né? E aí o Hatha Yoga nos traz todo um conjunto de técnicas para suprir essas necessidades e tornar a nossa mente apta à meditação. Então, essa é a importância da alimentação para o yoga e o efeito da alimentação sobre a nossa energia ou sobre a nossa mente. Tendo compartilhado isso com vocês, eu abro agora para dúvidas, compartilhamentos, enfim. Eu vi que os Hare Krishnas, eles não consomem nem alho nem cebola. Eu acho que é porque consideram alimentos tamásicos, né?